Qual o nome das partes e peças que compõem o calçado? A seguir, conheceremos essas terminologias. Basicamente, o calçado é composto pelo cabedal e pelo solado. O cabedal é a parte superior do calçado, é tudo que está acima da sola. Já o solado é a parte inferior do calçado, que está em contato com a superfície de apoio. Conheça alguns tipos. Sandálias são tipos de calçados que fixam a sola ao pé por meio de tiras. É um tipo de calçado muito usado. Aqui alguns exemplos bem conhecidos. Os decotados possuem uma abertura do calce que se estende até um pouco acima dos dedos do pé, de modo que o dorso do pé fica exposto. Por exemplo, sapatilhas, mules, escarpães. Dorso do pé é essa região aqui, ó, a parte de cima do calçado, do pé. Já os calçados fechados possuem uma modelagem do cabedal que cobre todo o pé, ou boa parte dele. Aqui temos pelo menos 3 exemplos, modelos com pala, modelos com sobreposição dessa parte lateral, que chamamos de talão, e com sobreposição da gáspia, que é essa peça dianteira. A partir dessas principais modelagens são realizadas essas variações estilísticas, aí como tênis, como exemplo aqui, modelagem com pala mocassim, o de sobreposição do talão napolitano, com sobreposição da gáspia, o inglês. Existe infinidade de modelagens e variações entre elas. Algumas modelagens permeiam entre si, né, em relação aos tipos, de acordo com a modelagem ou com a criatividade de quem o desenvolve. E as botas apresentam diferentes alturas das peças que cobrem a região do tornozelo, chamada de cano, essa região aqui. Nós temos aí várias alturas, vários modelos, também uma modelagem específica da bota, que se caracteriza por essa peça dianteira. Vamos analisar a nomenclatura de um escarpão, das peças que compõem o escarpão, para identificar algumas nomenclaturas, terminologias. As peças que compõem o cabedal. Por exemplo, aqui no escarpão seria a gáspia. A gáspia é essa peça inteiriça, essa peça principal e maior que compõe o cabedal, compondo a frente e as laterais. Em sua parte interna, o cabedal é composto por forro, palmilha, acolchoamentos e reforços. Aqui, no caso do escarpão, nós temos aí um avesso, contraforte, forro da gáspia, que normalmente é dividido. Temos uma couraça. Uma ressalva para 2 peças muito importantes que estão presentes na maioria dos calçados fechados, que é o contraforte e a couraça. O contraforte serve para dar estabilidade ao pé, dar mais conforto também na região traseira, e a couraça serve para proteger os dedos do pé, e também todas as 2 peças, elas também contribuem com a função estética do calçado. Eles deixam o calçado mais armado, acompanhando a forma, o formato da forma. Normalmente, os calçados possuem um solado inteiriço. Aqui, neste exemplo, ele é composto por uma sola, um salto e uma salteira, que nós chamamos de tacão, mas normalmente é uma sola inteiriça. Por exemplo, aqui nesse calçado, aqui é um modelo napolitano com a sobreposição da lateral sobre a parte dianteira, como acabamos de ver. Então, aqui temos a sola desse calçado, ela é inteiriça. Mas a seguir nós vamos ver também que existem solados que são compostos, como por exemplo, tem um amortecedor, alguns solados possuem uma peça aqui de reforço da parte traseira para impedir torções, que a gente chama de bandeja, então, detalhe, outros possuem uma peça que acompanha toda essa borda, que chamamos de vira. Então, as variações são muitas. Há mais alguns comentários aqui sobre esse tipo de calçado. Tem peças externas, essa peça lateral nós já apresentamos para vocês, a gáspia também.
A gaspia aqui, essa parte dianteira, ela está dividida entre com a biqueira e com a gaspia. E essa peça também não tínhamos analisado, é uma lingueta, ela é fixada aqui na entrada do pé para compor seu fechamento. Aqui, essa peça chamamos de avesso, ela acompanha a parte do forro do calçado, couraça e contraforte, um calçado fechado. E lá atrás nós temos uma peça traseira que é também chamada de taloneira. Assim, aqui na parte interna nós temos uma palmilha de montagem e uma palmilha de acabamento também. A palmilha de montagem ela serve para fixar o cabedal do calçado, para montar o cabedal do calçado. E a palmilha de acabamento, como o próprio nome indica, ela é fixada após o calçado ser retirado da forma, para dar um acabamento na sua parte interna, na região da palmilha. Aqui mais algumas peças que compõem o tênis. No caso aqui do tênis, ele tem uma forração também. Os tênis eles possuem outra peça aqui interna, um acolchoado em espuma para dar mais conforto. O tênis é um tipo de calçado muito confortável. Essa é uma peça também bastante comum nos tênis. Eles é um reforço do cadastro. Como falei aqui, a parte traseira ela é composta por a parte de trás do calçado aqui do tênis, ela é composta por uma peça traseira que chamamos taloneira e um detalhe traseiro. Essas pequenas peças que dão acabamento na borda dos furos dos cadastros são chamadas de ilhóis. A lingueta forrada também normalmente existe um acolchoamento aqui na lingueta, uma etiqueta, fixação, identificação do calçado, identificação técnica. Outra peça também bastante característica nos tênis, principalmente nesse tipo de modelagem, é uma biqueira, ela facilita a montagem do calçado nessa região do bico. E normalmente os calçados possuem peças aqui que tem mais uma função estética mesmo de adornar o calçado, né, que são efeitos laterais, detalhes laterais.